Abra a palavra do Senhor comigo, Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Romanos 5, 12. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Até aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai amado Deus, colocamos diante da Tua presença essa palavra que vai ser ministrada. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a Tua bênção sobre nós, que Teu Espírito Santo possa abrir nosso intelecto, nossa mente, para que possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, Epístola de Paulo aos Romanos, como é de conhecimento de cada um de nós, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo àqueles irmãos que viviam ali em Roma. O apóstolo Paulo, nas suas caminhadas pregando o evangelho, nas suas caminhadas missionárias, o grande desejo do apóstolo Paulo sempre foi de estar em Roma. O desejo ardente do apóstolo Paulo era de pregar em Roma, era de estar em Roma. Um dos motivos pelo fato da sua cidadania ser romana, ele queria e ele ansiava por estar ali em Roma. Certa vez, quando o apóstolo Paulo já se encontra ali em Roma, por obra do Senhor Jesus, por obra do Senhor, a igreja de Roma já estava plantada. Então Paulo ali só tinha a função de apenas orientar os irmãos, de apenas aconselhar os irmãos naquilo que eles deveriam fazer. O interessante da epístola de Paulo aos Romanos é que ela é diferente de todas as outras, porque ela tem um carinho maior do apóstolo. É uma epístola, é uma das maiores epístolas, é uma epístola onde o apóstolo ele vem falar com mais detalhes a respeito da fé, a respeito do pecado, a respeito da justificação pela obra redentora de Jesus. O apóstolo Paulo ele vem falar sobre várias coisas. A epístola de Paulo aos Romanos tem vários ensinamentos para nós. E assim, é muito pouco, irmãos, é muito pouco mesmo falar dessa epístola em apenas nesses poucos minutos que a gente vai ter. Eu convido você, no decorrer dessa semana, em sua casa, a ler a epístola de Paulo aos Romanos. Você vai aprender muito, porque essa epístola, irmãos, ela tem muita riqueza de detalhes. Ela fala minuciosamente sobre o ateísmo, ela fala minuciosamente sobre a graça de Jesus sobre nossas vidas. Então, assim, esse pouco que a gente vai falar dessa epístola ainda é muito pouco perto daquilo que ela tem para nos ensinar. Amém? E uma das também alegrias de Paulo de estar pregando em Roma é porque naquela época o grande centro era Roma. As grandes coisas que aconteciam em Roma. Paulo tinha esse desejo ardente porque lá era o foco da sociedade. Lá é onde tinha mais gente, lá onde tinha mais número de pessoas. Então Paulo queria estar ali pregando o evangelho. Aqui a gente já aprende uma coisa interessante, irmãos, que muitas das vezes o Senhor tem algo para fazer em nossas vidas, o Senhor quer fazer algo em nossas vidas, e a gente tem que ter essa proatividade também de querer fazer algo para o Senhor,
querer largar a nossa zona de conforto e ir pregar o Evangelho, e fazer as coisas do Senhor. Amém? E aqui a gente, no capítulo de número 5, Paulo vem nos ensinar sobre a justificação pela fé, a paz com Deus, e ele vem nos ensinar também sobre a diferença que há entre Adão, o primeiro homem, e entre Cristo, o último Adão, aquele que veio a salvação para nós. E aqui, irmãos, Paulo, no início do capítulo, ele fala sobre a justificação que a gente tem agora pela fé e a paz que agora a gente tem com o nosso Deus. Ele vem nos ensinar que foi feito algo, que foi justificado para Deus e agora a gente tem uma livre paz com Ele. Irmãos, no Velho Testamento, a paz que as pessoas tinham com Deus eram meramente rituais, elas tinham que fazer rituais, elas tinham que fazer sacrifício para ter uma paz com Deus. Mas agora Paulo vem nos ensinar que através de Jesus temos essa paz com o Senhor. E aqui, já no versículo de número 12, o apóstolo Paulo ele vem falar sobre Adão e sobre Cristo. E hoje eu quero falar 3 coisas sobre Adão e Cristo. Quero usar exemplos para a gente aprender um pouco mais. E a primeira coisa que eu falo sobre Adão e Cristo é sobre as diferenças que tinham entre eles. As diferenças que tinham entre Adão, o primeiro homem, e a diferença que tinha entre Cristo, aquele que veio para nos salvar. Qual que é a primeira coisa que eu aprendo aqui falando sobre diferenças? É a obediência que um teve e a desobediência que o outro teve. O primeiro homem, Adão, ele nos mostra, ele nos deixa um mau exemplo de como era um homem, do que acontece quando um homem é desobediente. Adão, ele aqui vem nos ensinar uma diferença muito grande para Cristo sobre obediência. A palavra do Senhor nos ensina lá nos primeiros capítulos de Gênesis que havia um propósito, havia uma determinada ordenança para eles, que eles não poderiam comer do fruto. Tinha uma ordenança clara e específica para não comer do fruto. Ele tinha que cuidar, ele tinha que zelar, ele tinha que cultivar as plantas, ele tinha que organizar o paraíso, mas tinha também uma ordenança clara para ele: não come do fruto, não pegue aquele fruto daquela determinada árvore. Irmãos, na nossa vida, hoje o Senhor tem deixado para nós claro, hoje o Senhor tem deixado para nós especificamente sobre a obediência. O Senhor, hoje a gente tem várias coisas para fazer, mas o Senhor tem deixado para nós que devemos ser obedientes. Aqui Adão, o Senhor falou para ele, deixou uma ordem clara para ele: ei, proibido comer daquele fruto. Aqui a primeira diferença já clara na vida de Adão é obediência. Adão não teve obediência. E o que aconteceu com a desobediência dele? Veio um mal sobre toda a humanidade. Irmãos, eu até estava comentando com o pastor Tiago sobre o meu trabalho lá, do meu trabalho de conclusão de curso do meu curso de teologia. E eu estou falando sobre o pecado. Estou falando sobre o pecado de forma ampla. Irmãos, e o assunto sobre o pecado é tão amplo, mas tão amplo, que dá para você, dentro do assunto sobre o pecado, você tipificar tantas coisas que você quer falar. E olha para você ver, irmãos, quando eu falo sobre isso, porque é o seguinte: através de uma desobediência, hoje a gente tem várias esferas deste ato. Através de uma desobediência, hoje a gente tem várias ramificações daquilo que Adão fez. Hoje veio, aqui a Bíblia vai nos ensinar logo mais para frente nos textos aqui, que através dele veio o pecado. Através da desobediência dele veio o pecado. E depois da desobediência dele veio a morte. Então, irmãos, é muito profundo quando a gente age em desobediência. Talvez a sua desobediência hoje tenha gerado para você apenas um pecado, mas a sua desobediência depois vai te gerar a morte física, a morte espiritual, a morte perante sua sociedade, a morte perante sua família. Irmãos, é muito sério quando a gente fala sobre desobediência.
É muito sério quando a gente fala sobre aquele que tinha nas suas mãos a responsabilidade de ser obediente e não foi. É muito sério isso. E quando Adão vai e comete a transgressão, veio sobre a humanidade tudo que de pior podia acontecer. A desobediência dele impactou no reino animal, impactou no reino sociológico, na sociedade como um todo, na esfera global. Irmãos, e o mais interessante é que a desobediência de Adão foi fatal. Não foi aquela simples desobediência que poderia ser corrigida depois de alguns minutos. Não, foi uma desobediência fatal. Irmãos, é interessante que os nossos atos, eles têm suas consequências. O ato que você comete hoje, ele tem uma consequência. Como eu disse, talvez não vai ser como se diz, não vai ser de última hora, mas ele vai ter uma consequência. O ato de Adão teve uma consequência, e essa consequência está aí nos nossos dias, dia após dia. Essa consequência de Adão, a gente já nasce com ela. É interessante, né? Porque mesmo que você não tenha culpa, você ainda é culpado. É muito interessante isso. Mesmo que você não tenha culpa de estar ali de ter feito o que Adão fez, você já nasce culpado. Isso mostra a nossa desobediência. Isso mostra quando a gente anda em desobediência com o Senhor. A primeira característica de Adão, a primeira diferença de Adão perante Cristo foi a desobediência. E só um detalhe: a queda de Adão, irmãos, ela não foi uma surpresa para o nosso Deus. A queda de Adão, ela não foi uma surpresa. Não chegou e pegou o Senhor de surpresa, porque o Senhor tinha um propósito. Se tem uma coisa que a gente pode aprender nessa noite aqui também, irmãos, é que se hoje desobedecemos, se hoje fizemos algo que não agrada ao Pai, tem um propósito para isso. Como eu disse, tudo tem um propósito, seja esse propósito para o bem, seja esse propósito para o mal. A desobediência dos filhos das trevas hoje no nosso mundo secular, elas têm um propósito, seja para o bem e seja para o mal. Pulando para o lado de Cristo, a diferença de Adão foi que Adão era desobediente. A diferença para o nosso Cristo é que Cristo foi obediente. Filipenses fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que ele poderia muito bem, irmãos, ali naquela cruz, ele descer daquela cruz, mas ele foi obediente até a morte. A diferença logo de cara que aprendemos aqui é o quê? Que através de um veio a desobediência, através de um veio o pecado, através de um veio a morte, mas através de um veio a obediência, veio a graça, veio a redenção. Cristo trouxe à humanidade a salvação que o livra da condenação eterna. Enquanto irmãos, através da sua desobediência, ele trouxe para a humanidade aquilo que iria condenar ela para o resto de suas vidas. O outro, ele trouxe para a humanidade aquilo que iria permitir que essa humanidade fosse salva, que essa humanidade se apresentasse diante do Senhor como salva. Irmãos, é muito lindo o plano do Senhor para nossas vidas. E o mais lindo de tudo isso é que a obediência de Cristo foi triunfante. Ela triunfou sobre a morte. Adão pecou, Adão desobedeceu, veio a morte sobre nós, sobre toda a humanidade. Mas quando Cristo obedeceu, essa obediência foi triunfante, porque ela triunfou sobre a morte. Essa obediência, ela triunfou sobre tudo aquilo que a gente permanecia, tudo aquilo que a gente era, tudo aquilo que a gente permanecia no pecado, nas trevas. Essa obediência triunfou sobre tudo isso, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. E isso faz com que, através dessa obediência triunfante, faz com que Cristo seja superior a Adão. Faz com que Cristo seja superior sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Por isso que a palavra fala que no nome dele é dado toda a autoridade nos céus e na terra, porque a obediência dele foi triunfante. Irmãos, eu acho tão lindo quando a palavra do Senhor vai nos ensinar que Jesus foi tentado, porque
porque Jesus foi tentado assim como nós somos tentados, mas em momento algum ele cedeu à tentação. E é interessante, irmãos, que a obediência dele ali mediante aquela tentação foi triunfante. Por quê? Porque o inimigo tentou ele de várias formas, de várias maneiras, mas ele não cedeu à voz da tentação. A obediência dele ali foi tanta que o inimigo simplesmente desistiu de tentá-lo. Glória a Deus por isso. Segundo ponto que aprendemos aqui, primeiro foi as diferenças entre Cristo e Adão, e agora é as lembranças que Cristo e Adão deixam para nós. A primeira lembrança que Adão lembra para mim e para você é do nosso passado. Adão nos lembra que temos um passado de pecado. Adão nos lembra que temos um passado de vergonha, temos um passado de fraqueza, de angústia. O Adão nos lembra que temos um pecado que nem nós mesmos queremos lembrar desse pecado, nem nós mesmos queremos lembrar deste passado. O Adão, ele vem nos lembrar que a gente cedeu à voz da serpente. O Adão vem nos lembrar que certo dia, ele estando ali no jardim, a sua esposa foi lá e falou para ele assim, olha, tem um fruto aqui, por que você não experimenta? Adão nos lembra também que depois que ele experimenta esse fruto, tudo de ruim aconteceu. Irmãos, muitas das vezes a gente lembra do nosso passado. Muitas das vezes quando a gente olha para Adão, a gente lembra, eu lembro do meu passado, você pode lembrar do seu passado. Mas eu não quero ficar muito aqui em Adão quando falo de lembrança. Eu quero lembrar da parte de Cristo. Quando eu olho para Cristo, Cristo me vem a lembrança que Ele venceu a morte. Quando eu olho para Cristo, Ele me lembra logo de cara o meu presente, aquilo que eu fiz, como eu fui salvo, e Ele já também me faz pensar no meu futuro. Ele me faz pensar que eu vou ter um futuro, que eu não vou ser mais o mesmo. Cristo, irmãos, Ele quis mostrar para aqueles discípulos, Ele quis mostrar por toda aquela gente que Ele pregou, que eles tinham sim um passado. Eles tinham sim aquele passado da lei, eles tinham sim aquele passado onde eles tinham que fazer várias coisas. Mas Ele quis mostrar para aquela gente agora o quê? Ei, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou a verdade e a vida. Irmãos, Cristo vem nos mostrar, vem nos lembrar, porque assim, por mais que tudo que Ele faz, por mais tudo que Ele fez muitas coisas no passado, Ele tem feito coisas hoje, Ele vai fazer coisas eternamente. As lembranças de Cristo para nós são eternas, irmãos. Temos a redenção, temos a vitória sobre a morte, em nome de Jesus. E a maior lembrança de Cristo para nós antes era morte, hoje é vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Antes tínhamos a morte, antes havíamos estado na morte, mas hoje temos vida, vida com Ele. O apóstolo Paulo vai falar lá no versículo de número 15, mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. A graça de Cristo, que ela através de tudo isso que aconteceu, ela nos dá a plena comunhão com Deus, em nome de Jesus. Nosso último tópico aqui, falamos sobre diferenças entre Adão e Cristo, falamos sobre lembranças, a lembrança que Adão nos faz lembrar, as lembranças que Cristo nos faz lembrar, e agora eu quero falar sobre a supremacia do Deus Todo-Poderoso sobre todas essas coisas. Irmãos, o Deus Supremo, Ele sabia de tudo aquilo que iria acontecer. O Deus do universo, Ele sabia que o homem iria falhar. Ele falou para o homem, Ele deixou para o homem as ordenanças, Ele deixou para o homem tudo que o homem devia fazer, mas Ele sabia que o homem ia falhar. Mas também, irmãos, estava nas mãos dEle a redenção da humanidade. Irmãos, o que eu quero falar para você nesta noite é o seguinte:
Por mais que existem diferenças entre você e Adão, existem diferenças entre você e Cristo, o Senhor é supremo sobre nós. O Senhor é supremo sobre a sua vida, sobre a minha vida. O inimigo quer nos lembrar inúmeras vezes sobre o nosso passado. O inimigo quer nos lembrar inúmeras vezes sobre o quanto fomos falhos. O Senhor Jesus veio nos mostrar que agora a gente tem livre acesso à sala do trono. O Senhor Jesus nos lembra que vencemos a morte. Mas eu quero te falar também que o Senhor é supremo, irmãos. O Senhor é soberano sobre a sua vida. O Senhor é soberano na nossa vida, no nosso caminhar, na nossa vontade diária. O Senhor é supremo. Irmãos, o Senhor sabia que Adão ia cair. O Senhor sabia que Judas iria trair o Filho do Homem. O Senhor sabia de tudo, irmãos. Mas mesmo assim Ele não perdeu o controle da história. Irmãos, talvez tenha acontecido 1000 coisas no seu dia. Talvez aconteceu 1000 coisas na sua semana, mas o Senhor continua soberano sobre a nossa história. Paulo, ele fala aqui no final do capítulo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, o nosso Senhor é o Deus da graça, é o Deus supremo, é o Deus todo-poderoso. Irmãos, não pense você que pelo fato da humanidade ter caído, que hoje a humanidade está largada as traças, não, porque o Senhor continua supremo sobre cada detalhe. O Senhor continua sendo Deus. Para finalizarmos, irmãos, não venhamos a lamentar o que a gente herdou, sem termos a opção de ter escolhido, mas que a gente lamente o fato de não agirmos sobre a graça de Deus para mudar e tornar muito melhor a nossa vida no presente. Resumindo essa frase que eu peguei aqui, que a gente não lamente o que a gente herdou, sem a gente ter essa opção de ter escolhido herdar, mas que a gente lamente o fato de a gente poder agir debaixo dessa graça e a gente não agir. Que a gente lamente sim o fato da gente poder agir com mais amor, com mais desejo pela obra e a gente não agir, irmãos. A gente não tem como a gente lamentar aquilo que caiu sobre nós, mas tem como a gente lamentar quando a gente tem a opção de fazer e a gente não faz. Irmãos, é muito sério isso aqui, é muito importante a gente lembrar dessas coisas. É muito importante a gente lembrar que teve sim uma queda, teve sim aquilo que não agradou ao Pai, mas também teve a redenção. E hoje somos filhos dessa redenção. Hoje a graça está aí. A graça é para todos, em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. E eu quero convidar você nesta noite a pedir perdão ao Senhor por suas falhas, suas fraquezas. Pedir ao Senhor perdão por tudo aquilo que você fez, por todas as vezes que você foi semelhante a um Adão. Que nesta noite a gente possa lembrar que há perdão, em nome de Jesus. Há perdão para a sua vida, há perdão para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado Deus, em nome de Jesus, quero te pedir perdão, Deus, por todos os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa maneira de proceder, tudo aquilo que fizemos que não foi reto segundo os teus olhos. Deus, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado também, Deus, porque o Senhor, Pai, através de Cristo naquela cruz, nos permitiu, Deus, ter uma vida redentora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa graça. Muito obrigado por essa maravilhosa graça, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar
abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É Jesus. Tu és grande, Pai, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Deus, porque Tu és grande, ó Pai. Não há Deus comparado ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, amém? Você pode fazer uma oração a Deus nessa noite. O Senhor está aqui e Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer atender a sua oração. Não saia daqui, meu irmão, sem com que a voz de Deus tenha falado com você. Não saia daqui sem a poderosa mão do Senhor te tocar com perdão. Você foi chamado a uma vida de obediência, como foi pregado aqui nessa noite. Você não foi chamado a uma vida de desobediência. Você foi chamado a uma vida para servir ao Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és santo, Pai, Tu és digno.